Vamos perder essa timidez aí e vamos usar todos os recursos da tecnologia para evangelizar o mundo. Deus aprontou uma comigo lá em Chapecó esse final de semana. Bateria do meu celular está indo para o espaço. O celular com 80% de bateria, ele resolve desligar. Eu perdido em Chapecó, tentando achar a casa do meu irmão, sem bateria no celular, sem achar o endereço. Aí o Espírito Santo me lembrou: como é que tu fazia no passado quando não tinha GPS? A gente ia perguntando. Pois é, então por que tu não pergunta? Por que tu não para e pergunta? Tá bom, Senhor, eis-me aqui. Aí lá foi eu parando, né? Só que quando eu parava num lugar para perguntar onde é que ficava a Avenida Nereu Ramos, eu não me lembro agora o nome da avenida, o número, era Clipon, onde meu irmão mora. O Senhor dizia assim: só que tem uma coisa, você não vai só perguntar o endereço de onde o teu irmão mora. Abre a tua boca e evangeliza essas pessoas, prega essas pessoas, para essas pessoas, pelo menos diz para elas que Jesus ama elas, pelo menos isso, pastor Christian. Tá bom, Senhor, vive o que tu prega. Tá bom, Senhor, eis-me aqui. Porque a gente tem que pregar, irmão, não é só usando recurso tecnológico. Eu tenho que pregar no tete-a-tete, no olho. Eu tenho que evangelizar, eu tenho que lançar a semente. 24 horas por dia, de manhã, à tarde e à noite. Lança a tua semente, é o que diz a palavra. Amém? E ali eu tive que parar nos 2 ou 3 lugares para pedir informação. E todos os lugares eu falei de Jesus. Teve até lugar que eu entreguei o meu cartão. Eu disse: só acessa aqui esse nome aqui lá no canal do YouTube. Lá você vai ver várias mensagens que vão edificar a sua vida. Que legal. Então temos que pregar o Evangelho. Porque a ordem é: preparai o caminho do Senhor. Tito, capítulo de número 2. Tito, capítulo de número 2. Tito, capítulo de número 2, versículo de número 11. Oh Espírito Santo, tu és tremendo, aleluia. Ele está aqui, Jesus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Aleluia! Glórias a Deus. Quem está recebendo aí? Quem está recebendo? Levanta a mão aí. Deus está falando com você? Aleluia. Então segura que tem mais, amém? Esse povo aqui é bem alimentado. Só não pode passar da conta, né? Porque ovelha gorda, a Bíblia diz que Deus vai destruir. Meu Deus do céu. Ovelha gorda é aquela que só recebe e ela não compartilha, ela não reparte a semente. Isso é a ovelha gorda. A Bíblia diz em Jeremias e Ezequiel que a ovelha gorda será destruída repentinamente. Então, irmãos, Deus que me livre, Jair, me tornar uma ovelha gorda. Nós não podemos ser ovelha gorda. A ovelha não pode ser magra e nem gorda, tem que ser na medida. Amém? Compartilhe a semente aí, irmão. Não retenha a tua semente. Outra coisa que o apóstolo tem ensinado: o verdadeiro líder é aquele que compartilha tudo o que ele sabe. Esse negócio de ficar escondendo segredo, isso não é coisa de Deus, não. Eu particularmente, irmão, tenho um pé atrás com esse povo da internet, que eles ficam lançando semente gratuita. Aí depois de muitos dias lançando semente gratuita, eles dizem assim: agora nós temos algo melhor para você, mas você tem que
cadastrar o teu e-mail e pagar uma assinatura. Aí para poder receber o conteúdo melhor, aí isso aí você tem que pagar. Eu quero dizer, se esse conteúdo melhor for secular, tudo bem. Agora, se for a palavra de Deus, ora a Deus, irmãos. Ora a Deus para saber se Deus está nesse negócio. Porque Jesus disse, de graça recebeis, de graça dai. Farão negócios em meu nome, o Senhor Jesus disse nos últimos dias. Eu entendo que existem eventos, que existem gastos, e por causa desses gastos, esses custos desses eventos, precisa haver um valor para se cobrar. Isso eu entendo. Agora, obter lucro através de eventos, obter lucro através da palavra de Deus, eu lavo as minhas mãos, porque o evangelho que eu conheço é: vinde, comprai, comei, sem dinheiro e sem preço. Amém? Tito, capítulo de número 2. Para que alguém que está me acompanhando ache que é o pastor Cristian que está falando, eu quero acrescentar uma fala na minha frase. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Para que nem fique registrado que é o Senhor que está falando essas coisas através de mim. E com muito temor e tremor eu falo isso. Tito, capítulo de número 2, versículo de número 11. Tito, capítulo 2, versículo de número 11. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Fala estas coisas, exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: não importa a tua idade, não importa a tua idade, não importa o teu grau de escolaridade, não importa a tua raça, não importa a tua cor, não permita que ninguém te despreze. Não permita que ninguém despreze o dom que há em ti, disse Paulo a Timóteo, dom que foi entregue pela imposição das mãos. Satanás, irmãos, é especialista em dizer: você não pode porque você é preto, você não pode porque você é branco, você não pode porque você é rico, você não pode porque você é pobre, você não pode porque tem conhecimento demais, você não pode porque tem conhecimento de menos. Eu quero te dizer que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Eu posso, em Deus eu posso, não importa, Deus, em Deus eu posso. Amém? Porque não é no meu conhecimento, não é na minha intelectualidade, não é na força do meu braço, mas é no poder do Espírito de Deus que habita em mim e em você. Aleluia! Glórias a Jesus. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas,
para que vivamos neste presente século, sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Irmãos, temos vivido dias em que a graça do Senhor Jesus tem sido banalizada. A graça de Jesus tem se tornado uma espécie de presente que nos outorga ou que nos autoriza a viver uma vida de libertinagem. A graça nunca foi presente para nos autorizar a pecar. A graça nunca foi algo dado por Deus que nos autorize a viver uma vida displicente, a viver uma libertinagem, a uma falsa liberdade. A graça se manifestou trazendo salvação aos homens, e essa graça nos ensina a abandonar o pecado, a abandonar as paixões mundanas. Amém? A graça não nos ensina a pecar, porque aqueles que já são de Cristo há muito tempo sabem que a palavra graça significa favor imerecido de Deus. É um presente, é uma dádiva. É tão somente por causa desse presente que eu e você podemos ser salvos. A graça, a salvação é um dom de Deus, ela vem por intermédio da fé, e porque é um dom, é um presente, e porque é um presente, significa que ninguém merece, significa que não é por causa daquilo que eu faço, mas é por causa daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Por isso a palavra de Deus diz: se alguém quiser gloriar-se em alguma coisa, glorie-se nisto, em me conhecer, diz o Senhor. Porque nós não podemos nos gloriar de nada, muito menos da salvação. Porque a salvação é um dom, é um presente, é pela graça, é um favor imerecido. Só que, por termos recebido essa graça, e na minha versão que eu estou lendo aqui, Almeida Revista Corrigida, diz: pois a graça de Deus se manifestou. Manifestou é verbo no masculino. Por que masculino? Existe uma outra tradução bíblica que diz: havendo a graça se manifestado. Por que manifestado a graça? Se a palavra graça é uma palavra feminina, por que manifestado? Por que manifestou? Porque a graça, irmãos, é o próprio Jesus. Jesus é a graça. Por isso, Jesus se manifestou, a graça se manifestou, havendo manifestado Cristo, trazendo salvação a todos os homens. Foi Cristo que trouxe salvação a todos os homens. Cristo é a própria graça, Cristo é o próprio presente de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu um presente. Que presente é este? O seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é o presente de Deus, Jesus é a graça de Deus, Jesus é o favor imerecido de Deus para todos que desejam a salvação. Só que eu não posso brincar com esse presente, eu não posso desperdiçar esse presente, eu não posso negligenciar esse presente. O autor aos Hebreus vai dizer: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Você que tem recebido a palavra de Deus por intermédio de um pregador, por intermédio de um homem, de uma mulher de Deus, por intermédio de um evangelista, por intermédio da internet, Facebook, Instagram, WhatsApp, e tem rejeitado, irmão, querido, você, criatura de Deus,
Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Se Deus não poupou os anjos, como escaparemos nós, diz a palavra de Deus? Eu fico perplexo, irmãos. Eu fico pasmo. Eu fico assustado por ver milhares e milhares de pessoas morrendo, dia após dia, com essa pandemia. E tem pessoas fazendo churrasquinho, festinha, tomando cervejinha, para comemorar. O quê? Claro, óbvio, que se houver um motivo plausível para comemoração. Eu participei de um casamento esse final de semana. Você está num casamento, uma festa de aniversário, você pode até comemorar, você deve comemorar. O nosso Deus é um Deus de festa, o nosso Deus é um Deus festeiro. Agora, tem pessoas que elas só fazem festa o tempo todo e querem fazer festa o tempo todo sem motivo nenhum, só para poder beber, e glutonaria, e bebedice. Como se nós estivéssemos vivendo um tempo de alegria. Mas o tempo que vivemos não é um tempo de alegria. É um tempo de lamento. É um tempo de choro. É um tempo de reflexão. É um tempo de arrependimento. É um tempo de se voltar para Jesus. Eu explicava para uma pessoa esse final de semana que a pandemia do coronavírus nada mais é do que um grande alerta, um grande sinal de Deus para toda a humanidade. E nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar atentos para saber o que Deus quer falar com cada um de nós nessa pandemia. O que Deus tem para mim, seu Oscar? O que Deus tem para ti, Léa? O que Deus tem para a família Kistler? O que Deus tem para a família Gaia? O que Deus tem para a família Zunino? O que Deus tem para a família Piffer? Deus está falando o tempo todo. E nós precisamos discernir o que Deus tem para cada um de nós. A salvação é individual. O que o Jair precisa mudar na casa dele é na casa dele. O que eu tenho que mudar na minha é na minha. Cada um prestará contas diante de Deus. Por isso, não se preocupe em apontar o teu vizinho. Como diz o meu cunhado, cuida da tua vida. Eu tenho um cunhado gaúcho, né? Na verdade eu tenho 2 cunhados gaúchos, né? E o gaúcho, o gaúcho é objetivo. Objetivo. Cuida da tua vida. Não sabe, não te mete. Como diz a minha esposa, aí tem um dedo para apontar, mas tem 3 apontando para nós, né? E 1 para Deus, né? Então presta atenção. Vamos olhar para dentro de nós. Amém? Irmãos, a graça não nos dá o direito de pecar. Estamos vivendo um tempo onde Deus nos chama para a santificação. É um tempo de santificação. A palavra de Deus diz no Salmo de número 1, o ímpio não permanecerá na congregação do justo. Só vai permanecer o justo. Nos dias de hoje, aqueles que não quiserem se arrepender, aqueles que não se arrependerem dos seus pecados, aqueles que não se voltarem para Deus, aqueles que não se converterem dos seus maus caminhos, não perseverarão na congregação do justo, não vão suportar permanecer na congregação do justo, porque o justo professa a justiça, o justo apregou a justiça, e somente aquele que pratica a justiça suporta a pregação da verdade. Os dias que estamos vivendo é dia para crente de verdade. É dias de que somente os justos vão prevalecer. Aqueles que não se arrependerem dos seus maus caminhos, aqueles que não se voltarem para Deus, vão sucumbir.
porque o nosso Deus é santo e está exigindo santidade daqueles que o seguem. Graça não é direito para pecar. A graça é um presente de Deus para que, em havendo o pecado e em havendo o arrependimento, por causa da graça, você volta a ter comunhão com Deus. Mas isso não nos dá direito de viver pecando. O pecado na vida do cristão precisa ser um acidente, precisa ser acidental. Nunca em toda a minha vida eu tenho ouvido tanto o Senhor dizer: o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Olha só o que diz Provérbios, capítulo de número 1. Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. Diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não o consintas. Amém, irmãos? Precisamos ser como José. José estava ali servindo na casa do seu senhor Potifar, e diz a palavra de Deus que a esposa do seu senhor se apaixonou por José, e ela quis levar José para o seu leito. E José, por fidelidade ao seu Deus e por fidelidade ao seu Senhor, ele disse: jamais me dormirei contigo. E aquela mulher, usada por Satanás, ela consegue pegar parte da roupa, da vestimenta de José, e ela usa aquela vestimenta para o incriminá-lo. Mas diante de Deus, aquele homem foi fiel. E porque ele foi fiel, mesmo injustamente sendo lançado numa prisão, depois de um tempo, no tempo certo do Senhor, o Senhor o tirou daquela prisão e fez dele o príncipe sobre o Egito, fez dele o governador de todo o Egito. E em todo o Egito, a autoridade máxima era Faraó, mas depois de Faraó, nada era feito sem o consentimento, sem a autorização de José. Faraó colocou um anel no seu dedo. Faraó colocou um anel no seu dedo e disse: o que José assinar, assim será. De hoje em diante não te chamarás mais José, mas te chamarás Zafenate Paneah. Zafenate Paneah significa administrador de causas impossíveis. A partir de hoje, em todo o Egito, você será a segunda maior autoridade. E assim Faraó levantou José diante de todos, para que todos soubessem que o Deus de José honra aqueles que são fiéis. Por isso eu te digo, se você que me acompanha, se você tem sido fiel, se você é fiel ao teu Deus, se você tem tido o temor do Senhor como princípio da sabedoria, se prepara, porque Deus te exaltará, te colocará por cabeça e não por cauda. Ele engrandecerá o teu nome. Só quem recebe, se expresse na presença de Deus, glorifique o nome de Deus, aplaude o nome de Deus, porque Ele é santo e Ele é fiel. Aleluia. Levanta, eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Nós te louvamos pela tua fidelidade. Nós te louvamos pela tua graça.
Nós te louvamos pelo teu amor, nós te louvamos pela tua bondade, nós te louvamos pela tua presença nesse lugar, nós te louvamos por essas palavras de vida, por essas palavras de encorajamento, por essas palavras de exortação, por essas palavras de impulsionamento. Nós te louvamos porque a tua glória é real nesse lugar. O Senhor nos deu o nome, vinde às águas, porque nesse lugar as tuas águas fluem, nesse lugar a tua glória reverte. Oh Pai, louvado seja o teu nome, que nós possamos nos conservar santos e irrepreensíveis, que possam saber que tu és Deus e que tu fala por intermédio dos teus profetas, dos teus filhos, dos teus servos e das tuas servas. A ti seja a honra, a ti seja a glória, a ti seja todo o louvor. E você que me acompanha pela internet, se houver alguém nos acompanhando que ainda não entregou a sua vida para Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Com a boca se faz confissão para a salvação. Se você confessar que Jesus é o Filho de Deus e crer com o teu coração, a palavra de Deus diz que você será salvo. A palavra de Deus diz que o seu nome será escrito no livro da vida, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, querido, você que me acompanha por esse vídeo, pela internet, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, aí na sua casa eu te convido, feche os seus olhos, coloque a tua mão sobre o teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida nas mãos de Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele fará. Ou se você acha que está perdido, eu quero te dizer, não está perdido. Se você acredita que o teu casamento acabou, eu quero te dizer que Jesus pode restaurar o teu casamento. Se você acredita que não tem mais chance para a tua família, eu quero te dizer, Jesus tem poder para restaurar a tua família. Se a sua empresa faliu, Jesus tem poder para levantar a tua empresa. Se você está no fundo do poço, Jesus tem poder para te tirar do fundo do poço, meu irmão. Tudo que você precisa é entregar a tua vida nas mãos de Jesus. Ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai o meu fardo que é leve, o meu jugo que é suave, e você encontrará descanso para a sua alma. Oh querido, buscai ao Senhor enquanto é tempo, diz a palavra. Buscai enquanto se pode achar. Hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o coração. Eu, o Senhor, castigo e repreendo a todos quanto amo, diz o Senhor. Portanto, vinde e voltai para mim, diz o Senhor. Se volte para o Senhor, se arrependa, entrega a tua vida nas mãos do Senhor, entrega a tua família nas mãos do Senhor, entrega o teu empreendimento, a tua empresa nas mãos do Senhor, entrega tudo nas mãos de Jesus e deixa Ele conduzir. Você sabe, meu querido, por que a arca de Noé não tinha volante, não tinha direção, ela só tinha um leme? Porque a direção precisa estar na mão do Senhor. O volante tem que estar na mão dele, a condução tem que estar na mão dele. Por isso eu desafio você aí, empresário, você que é pastor, você que é líder, você que é pai de família, entrega a direção, entrega o caminho, entrega tudo nas mãos do Senhor, deixa Ele conduzir a tua vida e você será mais do que feliz. Aleluia. Eu abençoo cada um aqui presente nessa live, abençoo cada um no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um. Aleluia.